semana começou muito triste para as cidades, para a região da Grande São Paulo. A última atualização que nós temos da Defesa Civil são 24 mortes por causa das chuvas deste fim de semana. A última vez que a Mayra Djalma esteve aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, tinham acabado de subir de 21 para 24 o número de mortos e 3 corpos ainda estavam sendo extraídos dos escombros em Franco da Rocha, a cidade mais atingida pelo temporal de sábado e também de domingo. A Mayra Djalma está aqui conosco, diretamente da sede da Defesa Civil de São Paulo, para trazer essas atualizações. Esses corpos já foram retirados, Mayra? Boa tarde para você, seja bem-vinda ao Bastidores do Poder. Oi, Vitor, Cláudio, boa tarde para você e para todos os ouvintes. Olha, os trabalhos de busca da Defesa Civil continuam. Eu estou aqui na sede, quem acompanha a gente pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, atrás de mim tem um quadro com todas as informações atualizadas. Como você disse, 24 mortes confirmadas até agora, 8 feridos, 10 desaparecidos, e aí a gente tem 505 desabrigados e 1.525 desalojados. No total, 31 municípios foram afetados, essa é a contagem até agora, mas aqui do meu lado eu tenho o capitão Zalpa, que é o diretor do núcleo do CGE, que faz parte da Defesa Civil, e aí ele vai explicar pra gente. Capitão, esses corpos então eles já foram extraídos ou ainda não? Como é que estão aí as buscas? A Defesa Civil só contabiliza a certeza do óbito quando o corpo é extraído e o óbito é confirmado, né? Então temos 24 óbitos confirmados, desde o dia 28, né, quando se iniciaram as chuvas intensas no estado de São Paulo, e as buscas continuam com equipes do Corpo de Bombeiros, com a equipe da Defesa Civil Estadual, técnicos, geólogos acompanhando também o trabalho dos socorristas, né, com vistas a novos deslizamentos de terra, né, salvaguardando a vida de quem está lá atuando na ocorrência. E, capitão, acho que muito importante nesse momento a gente entender qual que é o risco daqui para frente, para quem está nessas áreas. Como é que vai ficar daqui para frente? Ainda tem alerta? Ainda há algo com que se preocupar? Sim, o nosso aviso de risco, ele foi do dia 28 ao dia 30, porém nós soltamos mais um boletim especial, né, nessa data, que vai até a próxima quarta, avisando os municípios que o solo ainda está encharcado e que existe sim previsão de chuva, não tão forte quanto tivemos, porém, tendo visto o solo muito encharcado e essa chuva ainda caindo, né, temos chuvas nesse momento agora na região metropolitana de São Paulo, então fica assim, monitoramos sim o trabalho das equipes com vistas aí a dirimir novos deslizamentos de terra. E, capitão, dá para ter uma ideia de quanto tempo vão demorar ainda essas buscas, esses trabalhos? Só encerra a ocorrência quando finaliza o último corpo, quando retiram, né, o último corpo sob os escombros, né? Então, enquanto tiver a lista de desaparecidos, né, enquanto esses desaparecidos, porventura, não forem sendo localizados com vida, porque muitas vezes o nome da pessoa está lá na lista de desaparecidos, porém, a pessoa se ausentou, ninguém sabe onde está, e essa pessoa aparece, né? E por sorte, o nome é retirado, mas enquanto houver desaparecidos, enquanto houver a suspeita de corpos ali embaixo dos escombros, as buscas elas continuam. Entendi, capitão. E, Vitor, eu conversei também com alguns meteorologistas da Climatempo e eles me disseram que agora as chuvas vão começar a se deslocar e há alertas para situações até parecidas com essas que a gente viu na região da Grande São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então é bom que essas prefeituras já se preparem, possam de repente tirar essas pessoas das áreas de risco que são conhecidas já, então dá para fazer esse planejamento. Mayra, eu posso fazer uma pergunta ao capitão? Claro, por favor. Ele está na escuta. Capitão, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, parabéns aí pelo trabalho. Eu queria saber o seguinte, é frequente no Brasil esse tipo de ocorrência, né? Caem chuvas, tempestade, enfim, em alguns locais tem enchentes, né, provocadas pela elevação do nível dos rios, etc. Em São Paulo, na Grande São Paulo, aconteceram todos esses fatos lamentáveis, 24 óbitos até agora. E é assim, o que eu gostaria de saber é o seguinte, o senhor faz parte do
o senhor integra o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu estava em São Paulo quando caiu, foi um dia desses de temporal. Naquele dia, só naquele dia, eu me lembro, isso foi um pouco antes da pandemia, foram 100 árvores, uma centena de árvores que caíram e com elas saem arrastando fiação, arrebentando fiação, provocando apagão, danificando veículos ou imóveis, etc. E aí o que causa espanto à população, capitão, é por que a prefeitura, por que por exemplo, o CGE não agiu a tempo de evitar isso? Por que não foi lá e simplesmente atestando, por exemplo, que a árvore não resistiria a uma tempestade, atestando que aquelas famílias, por exemplo, no caso desses locais atingidos agora, aquelas famílias estavam em local de risco, né, com grave possibilidade, probabilidade de serem arrastadas e soterradas por deslizamento. Por que ninguém faz nada preventivamente nessa área? Ok, para iniciar, boa tarde primeiramente a todos, né? Gostaria de deixar claro que aqui os senhores estão falando com a Defesa Civil Estadual, tá? Nós somos um órgão estadual, estamos sediados no Palácio do Governo. A Prefeitura de São Paulo, ela tem sim o CGE, que faz o gerenciamento das emergências na capital, porém o nosso trabalho aqui, até pela legislação, pela 12.608, que estabelece o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, ele é um pouco mais amplo. Então, o que nós fazemos aqui? O monitoramento dos 645 municípios do estado, o disparo de alertas, temos meteorologistas 24 horas aqui, fisicamente, presencialmente, justamente para antecipar essas situações e avisar os municípios. Municípios que, por sua vez, cada um dentro da sua estrutura, né? Nós respeitamos aqui a independência dos entes federativos, cada um dentro da sua estrutura tem a sua defesa civil, alguns um pouco mais equipados, alguns com menos recursos, e no caso específico do município de São Paulo, né, que tem essa quantidade enorme de árvores que caem todos os anos, não posso falar por eles, nem pela sua equipe de meio ambiente, que tem sim a responsabilidade de fazer essa vistoria nas suas árvores, identificar as árvores que estão com risco de queda, né? Também é um pouco complicada essa questão do risco de queda iminente, né? Falando como oficial do Corpo de Bombeiros que fui, tá bom? Mas só para deixar claro que a nossa competência aqui, ela é mais ampla, e envolve o monitoramento de todo o estado e o aviso aos municípios e munícipes. Então, capitão, é exatamente isso. A pergunta cabe também ao CGE estadual, é por isso que eu a fiz. E assim, qual o poder efetivo? É só o de persuasão ou simplesmente a CGE estadual, identificando um risco, comunica o risco à autoridade responsável, mas a CGE mesmo não pode fazer nada, não pode agir no sentido de ir lá e resolver o problema preventivamente? Nós apoiamos os municípios, né, principalmente no que diz respeito a vistorias técnicas em área de risco. Então, às vezes, o município ele não tem uma equipe de engenheiros, de técnicos para chegar lá e verificar que determinada área ela está correndo risco de um deslizamento de terra, existem famílias que estão correndo risco aí de serem vitimadas. Então, com o pedido do município, né, nós sempre agimos de acordo com o pedido do município, até para não atropelar, digamos assim, a autonomia do município. Nós deslocamos uma equipe nossa até lá, nós temos uma equipe designada para isso, fazemos essas vistorias e orientamos o agente municipal de defesa civil, por meio de um relatório, sobre as medidas que eles devem adotar perante o local vistoriado. No caso de árvores, né, que o senhor mencionou, nós não temos esta autonomia, nós não fazemos esse tipo de vistoria, tá? Isso é um serviço específico do município e do seu corpo, né, técnico. Mayra de Jaimo, nossa repórter, junto ao capitão Zalpa, que é diretor do núcleo do Centro de Gerenciamento
de Emergências do governo do estado de São Paulo, falando sobre as chuvas que até agora já são 24 óbitos causados pelo temporal deste fim de semana. A rede de solidariedade continua, inclusive você que estiver interessado a ajudar, a campanha Bandicufa e FNA abraçam os estados, agora quem está precisando é São Paulo. A campanha continua e nós temos aqui, na janela do estúdio de onde estou falando, a Rua Jornalista José Paulo de Andrade, Rua Radiantes Jornalista José Paulo de Andrade, onde está uma van da Luft Logística, que é parceira da campanha. Está até às 7 horas da noite de hoje, disponível para você fazer a sua doação se quiser passar aqui pela rua no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. E amanhã, das 8 da manhã às 7 da noite, a van também estará localizada aqui. Você pode mandar mantimentos, comidas, alimentos não perecíveis, porque essas pessoas estão precisando e muito neste momento. A Mayra Djaimo já se foi aqui pelo barulhinho, mas nós tivemos um anúncio feito pelo governo do estado de São Paulo. O governador João Dória confirmou 15 milhões de reais que serão distribuídos entre as cidades afetadas. A que mais vai receber é a de Franco da Rocha. 5 milhões de reais será destinado para a cidade que já registrou 8 mortes por causa da chuvarada deste fim de semana. Já são 24 no total e 27 municípios foram afetados. A maioria na Grande São Paulo, mas Jaú, no interior do estado, também registrou um óbito, assim como Ribeirão Preto. E Jaú vai receber uma parcela desta verba que está sendo destinada para o gerenciamento da crise. O fato é, né, Cláudio, que entra ano, sai ano, no período de chuvas, nós temos problemas como esse e parece que as autoridades só se tocam, só vão fazer alguma coisa depois que a tragédia acontece. E não é exclusivo de São Paulo, né? Nós tivemos na Bahia, em Minas, Tocantins e agora São Paulo, mais uma vez passando por um momento difícil como esse. Você sabe, Vitor, que no Nordeste acontece sempre, né? Todos os anos acontece esse tipo de coisa. Eu digo na parte alta do Nordeste, né? Para além de Sergipe. Acontece sempre. Na Bahia, não sei se tem a mesma frequência, mas naquela parte lá de onde eu venho, isso é muito frequente. Você tem uma ideia, quando eu era adolescente, durante vários anos, estou falando de 5, 6 anos, talvez mais, e depois já estudante universitário, eu participava todos os anos de esforços de resgate de pessoas soterradas, enfim, eu sempre fiz parte desse grupo de voluntários e tal. Então, é uma situação que tornava aquele trabalho ainda mais penoso, era a gente assistir a cada ano a repetição da mesma coisa. Né? A cada ano a área de deslizamento era basicamente a mesma, se permitiu que ali voltassem a ser construídos casebres, barracos, etc. As pessoas iam ali se ajeitando, etc. Como lá a temporada de frio é muito mais suportável do que no frio de São Paulo, os barracos são ainda mais frágeis, né? Então, aí chega no ano seguinte, o mesmo lugar, dava o mesmo problema, tinha lá um riacho do Reginaldo, chama Riacho do Reginaldo, que transbordava, inundava as casas, destruía os casebres, matava pessoas, deixava gente ao desabrigo. Todo o santo ano acontecia isso, né? E a perplexidade e o trabalho ficava ainda mais penoso, primeiro porque as questões iam se agravando, né? À medida em que a população crescia. Mas assim, o que é que havia em comum entre todos os governos, municipais e estaduais? O absoluto alheamento em relação àquilo. Não queriam nem saber. Quer dizer, na verdade apareciam, olha aqui, vai ter uma grana para recuperar e etc. Mas só que não. Só que medidas estruturais, né, ou estruturantes que evitassem aquilo nunca eram tomadas, né? Nunca eram tomadas, até porque eu percebi, até tardiamente, eu disse, estou me fazendo de otário. Eu percebi assim meio tardiamente que, na verdade, aos políticos interessava aquela situação para que eles aparecessem bem na foto. Aqui, estou aqui dizendo, aqui beijando as criancinhas, estou aqui firme, solidário e etc. e tal. Aí o cara fazia um H ali, os políticos. E aquelas pessoas muito pobres, muito desassistidas, miseráveis e tal, ficavam ali agradecendo, que bom que o prefeito fulano apareceu aqui, nos fez isso, nos trouxe aqui esse quilo de farinha, entendeu?
Assim, eu fico muito impressionado, né? Porque se você for olhar, por exemplo, o que acontece nas cidades no Brasil, nos estados, é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Eu até disse mais cedo, a gente vive num país onde no Rio de Janeiro, você sabe como é que acabaram com o problema das favelas, Vitor? Mudaram de nome. Não é mais favela, é comunidade. Então não tem mais favela no Rio de Janeiro. Né? Resolveram o problema, mudando de nome. Né? Aqui no Brasil as pessoas primeiro têm uma enorme dificuldade de chamar os problemas pelo nome. E quando um nome se consagra, como era o caso da favela, e se consagra do ponto de vista negativo para o Brasil no mundo inteiro, aí eles mudam o nome para comunidade. Aí está resolvida a parada. É este o Brasil.